Quando olhamos o Japão na metade do século XIX, por volta de 1850 a 1860, vemos que é um país medieval, sem qualquer chances de competição tecnológica ou econômica com o Ocidente. E, diferente da China, não tinha uma boa geografia e nem uma população tão grande, apesar de ser um país, mesmo para a época, populoso, mas comparado com a China era muito menor. Comparando com o Brasil da época, então, a situação era ainda pior. O Brasil era, naquele momento, uma potência de fato, com a quinta marinha mais poderosa do mundo e um território a ser explorado por todos os sentidos possíveis. Porém, apenas 45 anos depois, as coisas eram completamente diferentes. A China, literalmente esviscerada pelas potências europeias e Estados Unidos, e o Brasil já em processo de retração geopolítica, enquanto o Japão agora tinha um poder industrial e militar quase rivalizando com as potências europeias, chegando em 1905 a derrotar o até então todo-poderoso e respeitado Império Russo. E nas décadas seguintes isso ia se ampliar enormemente ao ponto de, em outras mais 4 décadas, o Japão agora enfrentava de frente no Oceano Pacífico e Oceano Índico, ao mesmo tempo, o Império Britânico, o Império Francês, a Holanda e por aí vai, e só foram barrados por causa dos Estados Unidos. Se não fosse isso, talvez o Japão até mesmo ganhasse no teatro asiático durante a Segunda Guerra Mundial. Estamos falando de um país que, em apenas 80 anos, foi capaz de derrotar a maioria das principais forças do mundo, e com uma geografia ruim e falta de recursos energéticos, alimentares e por aí vai. É claro que os europeus estavam culpados com a situação na Europa durante a Segunda Guerra Mundial, mas não importa, porque se o Japão não fosse forte o suficiente, ele não teria conseguido essa proeza monstruosa no teatro do Oceano Pacífico e Oceano Índico. Em qualquer outro momento da história moderna, isso teria sido impossível. E veja, na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos então obliteraram o Japão. O país foi devastado, literalmente resetado de volta ao zero. A maior parte dos prédios nos seus grandes centros urbanos foram completamente arrasados. Um país sem recursos energéticos, naturais, alimentares, o suficiente, ainda por cima perdeu sua infraestrutura e as suas indústrias. Não havia sobrado nada do Japão que sequer poderia ser referido a como sendo um Estado nacional. Porém, em apenas 20 anos, já no final da década de 1960, eles eram a segunda economia mundial. Em apenas 20 anos. E hoje em dia, os japoneses são responsáveis por algo em torno de 7,5% da produção industrial global. Agora tem outro exemplo que eu acho importante ser notado, que é o caso da Coreia do Sul. Ao olharmos a Coreia do Sul em 1960, vemos que é um país que é a periferia da periferia mundial. Economia pobre, extremamente montanhoso, e montanhas essas que mais atrapalham do que ajudam porque não são íngremes ou grandes o suficiente para servirem de defesa natural contra invasões, mas também não possuem grandes reservas minerais que possam ajudar a economia sul-coreana de forma significante, mas são íngremes o suficiente para atrapalhar a habitação do país. A sua economia é praticamente toda agrária e ainda assim um sistema agrário subdesenvolvido e pouco produtivo. É um país que, em um primeiro momento, literalmente não tem atrativo nenhum. Em um século, eles foram arrasados pelos japoneses e pelos chineses, depois divididos ao meio, se tornando 2 países, agora a Coreia do Sul e Coreia do Norte, e em 1950 completamente destruídos pelos seus irmãos ao norte, a Coreia do Norte, que era mais industrializada, que tinha uma população maior e um exército muito mais poderoso. E ainda por cima, a Coreia do Norte estava em cima de reservas de energia, principalmente carvão. O Sul não tinha nada disso, faltava tudo que era possível faltar para os sul-coreanos.
Mas aí chegamos nos anos 90 e anos 2000 e o quadro ia mudar assustadoramente. E nos anos de 2010, a Coreia do Sul é um dos países mais ricos do mundo, uma potência industrial e tecnológica invejável. A Coreia do Sul sozinha tem hoje aproximadamente 3% da produção industrial global. E aqui entra o ponto principal da nossa discussão. O que eles têm que fizeram eles serem potências, serem desenvolvidos? Agora há pouco eu mencionei que a China foi esviscerada pelas potências ocidentais e ela ainda depois entrou numa furiosa guerra com o Japão, que devastou o país, apenas para em seguida mergulhar numa guerra civil monstruosa, e então, quando tudo parecia que ia se resolver, tiveram que lidar com as atrocidades do Mao Tse-tung e de sua esposa, que mataram literalmente dezenas de milhões de pessoas. Mas hoje, olhando para a China, parece que nada disso aconteceu. E o motivo disso é que ela fez a mesma coisa que o Japão e a Coreia do Sul fizeram. Já o Brasil, não. Ele, que era o país do futuro no século XIX, continuou sendo o país do futuro no século XX inteiro, mas o futuro nunca chegou e hoje estamos diante do abismo. E o motivo disso é que o Brasil não cultivou o mesmo recurso estratégico que Japão, China, Coreia do Sul e outros cultivaram ao longo do século XX. O Japão e a Coreia do Sul, apesar de terem todas as variáveis naturais contra eles, eles cultivaram e desenvolveram o recurso mais importante do século XX e que continuará sendo o recurso mais importante do século XXI, que são os recursos humanos. A fonte de riqueza dos coreanos e dos japoneses são os coreanos e os japoneses. E a China, como eu disse, copiou deles. E hoje o capital humano chinês é absurdamente enorme. É claro que tem o problema demográfico chinês, que vai atingir a China em cheio nas próximas décadas, mas o capital humano deles é absurdamente qualificado. Não tão qualificado quanto o japonês e o sul-coreano, mas é muito qualificado, que é justamente o que o Brasil não tem: recursos humanos qualificados. O principal recurso do século XX que permitiu a nações sem outros tipos de recursos e que se tornassem potências em algum nível foi o capital humano. E aquelas nações que tinham recursos e também capital humano se posicionaram como os mestres do cenário internacional. O mundo hoje não é dividido entre Estados Unidos e China à toa. Ambos os países são resultado de uma longa equação que envolve a geografia, a produção alimentar, a produção industrial, o acesso em algum nível a algum recurso energético e que desenvolveram o capital humano da sua população. O que nos leva à resposta da pergunta do porquê o Brasil deu errado, mesmo tendo recursos energéticos, uma capacidade moderada de produção alimentar, falta de vizinhos hostis que poderiam ser alguma ameaça real ao Brasil e por aí vai. A primeira resposta que o cidadão médio costuma escolher é a mais simples, fácil e clichê, e em certo nível até mentirosa, que seria por causa de potências estrangeiras. Adoramos botar a culpa por nossa incapacidade em planos que supostamente teriam sido elaborados por parte de potências estrangeiras que não nos deixariam nos desenvolver. Como se algum país precisasse da permissão das potências para crescer, como se não tivessem tentado boicotar a China de tudo quanto era jeito e ainda assim ela teve a sua ascensão. E a mesma coisa se aplica para outros países que sofreram pesadas turbulências e pressão de potências e mesmo assim conseguiram ascender. E a segunda resposta, mais trágica, difícil de admitir e vergonhosa, e a verdadeiramente realista, é a de que isso é culpa do próprio brasileiro, especialmente porque somos o país do desperdício. É claro que potências boicotam países emergentes que possam no futuro causar problemas, mas sempre foi assim. E nem por isso potências emergentes deixaram de nascer ou deixaram de quebrar as ordens mundiais. Veja,
No vídeo em que falei da derrota do Ocidente e do colapso da Europa, o que muitas pessoas não entendem são duas coisas. Primeiro, isso não é algo rápido de uma hora para outra, mas de anos, e isso se dá aos poucos. E segundo, se a coisa vai ficar feia para a Europa, ficará ainda pior para o Brasil. Não há o que comemorar. Historicamente, a Rússia, apesar de ser um país que 90% do seu território está na Ásia, culturalmente e geopoliticamente falando, sempre foram mais europeus. Mas a guerra na Ucrânia reafirmou a tendência natural que já vinha ocorrendo da gravidade geoeconômica ir em direção à Ásia, e isso tem feito com que a Rússia se volte para o seu leste em um sentido geopolítico, que vai deixando de ser um país europeu para se concentrar em parcerias com países asiáticos, e os Estados Unidos eventualmente vão voltar naquilo que sempre foi o seu foco, que é a área do Grande Pacífico. Então, estamos vendo dois players de enorme estrutura geopolítica mudando a sua direção 180 graus em direção à Ásia. A Europa vai voltando assim à condição normal dela, que foi de antes do século XVI, de ser também periferia mundial. Muita gente vai ficar indignada, brava comigo ao chamar a Europa de periferia, mas na maior parte do período histórico da humanidade foi assim. A ascensão europeia dos seus impérios foi uma anomalia que durou centenas de anos a partir principalmente do século XVI para frente. Mas nos milhares de anos anteriores, a Ásia foi o grande motor civilizacional e econômico do mundo. E a ascensão asiática que estamos vendo nos últimos tempos é basicamente o normal, que foi normal por milhares de anos, voltando a acontecer, deixando essa anomalia europeia de lado. Porém, se isso não é bom para eles na Europa, é ainda pior para o Brasil. Porque os países europeus, em sua maioria, fizeram a lição de casa no que diz respeito à administração pública nas últimas décadas. Eles investiram pesadamente em educação, nos seus recursos humanos e em infraestrutura, o que nos traz de volta ao começo da conversa. O que o Japão, Singapura, Coreia do Sul, Alemanha também e outros têm que o Brasil não tem. Porque o que eles não têm e que nós temos é óbvio, uma imensidão de recursos naturais, um grande território. Mas o contrário normalmente é mais difícil de explicar, ou pelo menos é desagradável de explicar, que são os recursos humanos. Esses países investiram pesadamente em educação e ciência. Eu não digo só investir no sentido de jogar dinheiro, mas elaboraram estratégias, desenvolveram sistemas educacionais eficientes. Tudo que o Brasil não fez. Veja, de todas as medidas que um Estado nacional pode fazer, o mais difícil é, de longe, desenvolver a capacidade intelectual e educacional da sua sociedade. E o motivo disso é que não dá para acelerar. É algo que leva em torno de 25 anos para dar resultado. E isso precisa ser feito, preste bem atenção nisso agora, de forma contínua e ininterrupta. Não pode oscilar, não pode parar, precisa ser constante por pelo menos 25 anos. Então, se você joga rios de dinheiro na educação básica hoje para as crianças com 5 anos, você terá que esperar ela fazer entre 25 a 30 anos para saber se a sua estratégia deu certo. E se não tiver dado, recomeçar de novo e esperar mais 25 a 30 anos para verificar de novo o que deu de resultado. E nisso já se passaram 50 anos, meio século. Se você errar de novo, serão então 75 anos. Então é algo extremamente lento e muito cansativo que requer muita disciplina e muita paciência. É claro que ao longo desses 25 anos o Estado vai poder fazer ajustes, é óbvio que estou simplificando, mas os resultados disso, de fato, só chegam no final. Não tem como acelerar. E não adianta apenas jogar dinheiro, precisa de estratégia.
Jogar dinheiro sem estratégia é torrar, é perder recursos. Então aqui no Brasil, mesmo que jogássemos muito, mas muito dinheiro na educação, ainda assim o resultado não iria melhorar muito, porque o nosso modelo educacional é em si muito ruim. O recurso humano é o recurso mais valioso do mundo pós-revolução industrial e nós não temos uma estratégia elaborada para desenvolver esse recurso. Veja que no passado o Brasil até possuía uma educação razoavelmente ok, capaz de produzir uma mão de obra moderadamente qualificada. Mas a partir dos anos 90, isso começa a piorar, até que a partir dos anos 2000 se torna catastrófico. Historicamente, o Brasil sempre foi exportador de seus recursos, e isso inclui até mesmo os seus recursos humanos. Os cérebros brasileiros frequentemente eram e até hoje, em algum nível, são atraídos para fora do país, e essa falta de capital humano agora atinge o país em cheio. O Brasil é um país que desperdiçou tudo que podia e aquilo que não podia entre 1945 e 2000. Quando comparamos o Brasil de 1950 com a Coreia do Sul ou com uma Singapura de 1950 e vemos a diferença desses países para o que são hoje com o Brasil de hoje, é triste. Literalmente jogamos 70 anos no lixo. Não investimos em infraestrutura, não expandimos nossa produção energética e arruinamos a nossa educação. E não é agora, nos últimos 10 anos, não. Estamos nos afundando gradualmente há pelo menos 70 anos. A educação não ficou ruim de uma hora para outra, ela foi ficando gradualmente ruim ao longo de 70 anos. Acelerando principalmente a partir dos anos 90. E essa discussão toda nos leva a um outro ponto importante, que é a da eventual crise chinesa, seja por questões econômicas ou demográficas, que irá afetar a cadeia produtiva global numa escala não vista no mundo moderno há pelo menos muito tempo. Muita gente acha que isso não seria um problema, porque bastaria mover as empresas e a produção para países com mais jovens, como o Oriente Médio e especialmente a África, mas não é tão simples nem de longe. A indústria hoje não é a indústria de 1945. Não basta você pegar um monte de gente, colocá-las num galpão para martelar e soldar e pronto, você tem uma fábrica. Não. É muito mais complicado do que isso. Porque se fosse assim fácil, já teríamos visto outros países fazer isso para justamente não depender da China e gerar emprego. Para você ter uma produção industrial moderna, você precisa obrigatoriamente de infraestrutura moderna, que basicamente envolve geração e distribuição de energia, e essa energia ainda não pode ser muito cara. Você precisa de ferrovias, estradas, portos bons, organizados, modernos, grandes, porque você precisa tanto receber muita matéria-prima de forma rápida, como ainda, ao mesmo tempo, precisa escoar a sua produção de forma também rápida e barata. Você precisa de uma boa infraestrutura cibernética e de comunicações, de uma boa internet, enfim, são todas as coisas caras que são difíceis de fazer e que levam tanto tempo. Você não vai fazer isso na quantidade necessária em 1 ou 2 anos. Você não vai fazer isso nem mesmo em 10 anos. Você vai levar bem mais tempo do que isso. E aí vem o que eu disse, que continuará sendo o recurso mais valioso, que são as pessoas qualificadas e preferencialmente jovens. Você leva tempo para cultivar esse tipo de recurso. A China, Coreia do Sul, Singapura, Taiwan ou qualquer outro país que seja uma referência tecnológica e industrial hoje, fizeram isso ao longo prazo. É o resultado da implantação de boas capacidades educacionais que foram iniciadas há 40 anos atrás. E não tem nenhum país africano fazendo isso hoje. Talvez você tenha visto alguma notícia ou vídeo no YouTube falando que país X ou Y da África está crescendo muito economicamente, ok, mas nenhum, entenda isso, nenhum
está fazendo isso no volume, no tamanho necessário para substituir a China ou qualquer outro país, ou mesmo a Coreia do Sul ou um Japão daqui a 40 anos. Ou nem precisaria substituir, mas para pelo menos atingir uma produção relevante de um nível parecido. Olhando o que eles têm criado de infraestrutura e quanto e como eles têm investido em educação hoje, já podemos saber que nenhum deles terá índices iguais aos de países mais modernos nas próximas décadas. Eles têm se modernizado sim, investido alguma coisa em educação, mas não o suficiente, porque eu repito, já sabemos o que precisa ser feito, como precisa ser feito e quanto tempo leva para atingirmos os resultados que vemos no leste e sudeste asiático. Então dá para dizer com segurança que nenhum país africano, mesmo com altos índices demográficos, irá conseguir se inserir no topo da cadeia industrial mundial nas próximas décadas. Crescerão muito de fato, mas não o suficiente, porque precisaríamos ver eles fazendo hoje essas práticas que só dariam resultados em algumas décadas. Então, uma eventual crise chinesa é preocupante porque não só irá afetar a cadeia produtiva global, mas também vai afetar os países que vendem muito para a China, como por exemplo o Brasil, e não haverá alternativa com poder de compra igual ao dos chineses por muito e muito tempo. Então isso é preocupante. Até porque, como eu disse, somos carentes desse recurso de capital humano qualificado, porque nossa educação básica é ruim e a superior, com muito esforço, podemos falar que é mediana. E não há projetos ou políticas sérias para mudar esse quadro, porque não é só jogar dinheiro na educação, mas ter estratégias educacionais de longo prazo. É olhar para as crianças de 5 e 6 anos hoje, imaginar o adulto de 25 e 30 anos, ver quais que são as áreas que serão aptas para esse adulto daqui a algumas décadas. É ter bons padrões educacionais, o que leva a um outro problema, que é o fato de que não temos bons professores em quantidade suficiente para poder alavancar a educação, mesmo que jogássemos muito dinheiro nessa área. O Japão na era Meiji sabia disso. Eles não jogaram apenas dinheiro na educação, eles importaram professores qualificados dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra, da Alemanha e, mais recentemente, na década de 80 e 90, a Coreia do Sul e a China fizeram o mesmo. Aliás, a China ainda hoje o faz. Eles atraíram, no caso chinês, eles atraem professores dos países desenvolvidos para empurrar para cima o seu padrão educacional. E nos últimos anos, estamos vendo o Vietnã, Malásia, Tailândia, Índia e outros asiáticos fazendo isso também, tentando atrair professores de países desenvolvidos para a educação básica. Então, isso poderia ser um exemplo para o Brasil. Importar professores qualificados de países desenvolvidos. O que, é claro, iria desagradar enormemente os professores daqui, mas isso se faz necessário, porque temos carência de docentes qualificados e, para isso, teremos que oferecer salários competitivos a nível internacional para professores do ensino básico e, é claro, mudar toda a nossa estratégia e matriz educacional. E me preocupa o fato de não ver esse tipo de discussão sendo levantada, porque demonstra que não estamos ainda pensando em 20 ou 30 anos à frente. Não deveríamos estar falando do Brasil de 2025 ou 26, mas no Brasil de 2040 e 2050, que é quando começaremos a enfrentar a nossa crise demográfica. Obrigado a todos, espero que tenham gostado, e um especial obrigado aos membros do clube do canal que ajudam a que eu continue trazendo discussões e conteúdo de geopolítica para vocês. Abraços e até a próxima.